Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine e nos abençoe antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, tá? Na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, o meu recadinho de sempre, né? Peço a vocês aí que nos ajudem, gente, compartilhando aí os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Por favor, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, peça para outras pessoas se inscreverem, divulgue, nos ajude a divulgar esse canal aí nas pastorais, né, nos grupos de oração, na igreja, por favor, para a gente poder ver se a gente cresce aí o nosso canal, tá? Comente os nossos vídeos, se você está entendendo, se você está gostando, deixa aí o seu comentário, tá bom? Sua pergunta, dúvida, tá bom? Para a gente poder crescer, tá? O nosso canal, ok? Hoje, gente, se Deus quiser, nós vamos terminar o estudo da escatologia no Catecismo da Igreja, tá? O meu já está aqui. Nós já estamos estudando, tá? O que a Igreja chama de novíssimos, tá? Os últimos acontecimentos. Então, nós já estudamos sobre a ressurreição da carne, não é? Sobre a morte, o que vem após a morte, juízo final, juízo particular, céu, inferno, purgatório. Né? Na aula passada nós estudamos sobre o juízo final e hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrar. Abram aí o nosso catecismo, ok? O parágrafo, nós paramos no 1041. Hoje é o 1042. Esperança de novos céus e de nova terra, ok? É o parágrafo 1042, a página 294. Página 294, parágrafo 1042. O título é A Esperança dos Céus Novos e da Nova Terra. Então, gente, isso vai acontecer na parousia, na segunda vinda de Cristo, que nós não sabemos como será, tá? E nem quando vai ser. Jesus não revelou, mas vai ser. Jesus vai voltar. Nesse dia vai haver a ressurreição dos mortos e vai haver o juízo final. Acaba o purgatório, só vai existir céu e inferno, ok? Nesse dia vai acontecer, né, esses novos céus e essa nova terra, que nós chamamos de fim de mundo, tá? Mas é uma expressão totalmente errada. O mundo não vai acabar, tá? Vai acabar a história do mundo, né? Toda a história, desde quando Jesus voltou para o Pai, vai acabar, tá? Então, realmente, mas Deus não vai destruir o mundo. Deus não vai, mas o mundo não vai acabar em fogo. Eu sempre aprendi isso. Não. Veja, isso é simbólico. O fogo na Bíblia é simbólico, tá? O mundo não vai acabar, o mundo vai ser renovado. Por quê? Entenda isso. Deus não destrói a sua obra. O mundo foi criado por Deus, foi criado bom. O que estragou foi o pecado. Então, Deus vai renovar o mundo, tá? Então, o fogo é um sinal de purificação. Então, o mundo será renovado. Jesus disse isso.
no dia da renovação do mundo, ou seja, na segunda vinda dele, o mundo será renovado. Porque vai acabar o mal, vai acabar o pecado, a morte, tudo aquilo que é de ruim. Entendeu? Então, fogo é sinal de purificação na Bíblia, ok? Então, gente, esses novos céus e essa nova terra vai ser um mundo onde não vai existir mais o mal, né, nem o pecado, não é verdade? Então, é por isso que nós chamamos de fim de mundo. Mas Deus não vai destruir esse mundo. Tá? Deus não destrói nem o demônio, não é? Deus não vai destruir nem o demônio será lançado no inferno junto com aqueles que não querem saber de Deus. Mas Deus não vai destruir nem o demônio, tá? Muito menos o mundo que ele criou, ok? Então vamos ver o que o catecismo nos ensina, ok? É o parágrafo 1042, tá bom? No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Olha aí, tá vendo? Então será uma coisa plena, por quê? Porque não vai existir mais o mal. Depois do juízo universal, ou seja, o juízo final, que nós falamos na aula passada, os justos reinarão para sempre com Cristo, que nós chamamos de céu. É a comunhão com Deus, não é? Para sempre. Por isso que é a vida eterna. Glorificados em corpo e alma, porque nós já estaremos ressuscitados, o corpo glorioso, que não tem mais espaço e nem tempo, não é? Será um corpo espiritual, não é? E o próprio universo será renovado. Olha, então o mundo, o universo, o cosmos, ele não será destruído, ele será renovado, ok? Então a igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas em Cristo, né? E com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge a sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Se você, isso quem disse foi a Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, mas lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 10, São Paulo fala isso, que tudo será recapitulado em Cristo, não é? Tanto nós, né, o mundo material, tudo será renovado e recapitulado em Cristo, ok? Então, gente, não haverá mais dor, pranto, morte, nada que isso tudo, né, passou. Só haverá essa comunhão com Deus que nós chamamos de céu, ok? E o inferno para o demônio e, né, aqueles que não quiseram saber de Deus, ok? Será uma coisa definitiva para sempre. Então Deus não vai destruir nem o demônio e nem o mundo, nem o universo, o cosmos, não é? Porque foi Deus quem criou e Deus não destrói a sua obra. O parágrafo 1043 diz assim: esta renovação misteriosa, porque nós não sabemos como será isso, não é? A gente sabe que vai ser, agora como vai ser, não sabemos. Que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova. Está lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, você anote esses textos, por favor. E Apocalipse 21, versículo 1. Então, é muito bonito o Apocalipse quando fala disso, né? Está lá no capítulo 21. E também a 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ok? Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sobre um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10, ou seja, os anjos e os seres humanos, né? Homens e mulheres, né, que forem salvos. Todos nós seremos uma única família em Cristo, ok? Jesus junto com os justos, né, os anjos, todo o exército do céu e aqueles, né, que estiverem na terra neste momento, né, os vivos e os mortos, ok? Esse é o parágrafo 1043. Então a igreja ensina que é uma coisa misteriosa, mas vai ser, tá?
Então todas as promessas de Deus se cumprem, ok? Mesmo que a gente não entenda, só vamos entender quando a gente estiver lá. Neste universo novo, que diz lá Apocalipse 21, versículo 5, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Olha que coisa linda, isso é o céu. Né? É a comunhão com Deus, você está para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Enxugará toda lágrima de seus olhos, porque não haverá mais, né, dor, né? No céu ninguém vai ficar triste, tudo aquilo que é de ruim acabou. Pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse, versículo 21, versículo 4 e o versículo 27. Então, gente, é uma coisa que a gente não consegue explicar com palavras. Entendeu? Mas vai ser. Então, no céu, ninguém vai estar triste mais. Ah, mas se eu não ver meu parente lá, alguma coisa Deus vai fazer para você não ficar triste. Tá? Alguma coisa será feita, mas você não ficará triste. No céu não tem tristeza, tudo se passou. Ninguém vai sentir dor mais, tristeza, tudo isso acabou. Olha que maravilha. É a promessa de Deus para nós. Não é? Então vale a pena buscar a nossa salvação. Não é? E o melhor de tudo, gente, é estar com Deus. Tem gente que pergunta, eu vou ver meu parente, vou ver os amigos, todos nós vamos, né, se a gente for para o céu, nós vamos nos encontrar. Mas a nossa atração por Deus é tão grande que a gente, vamos dizer assim, vai ficar em segundo plano. Né? O pai, a mãe, o tio, a tia, não vai ter parentesco mais, todos nós seremos irmãos. Mas a nossa atração por Deus vai ser tão grande, porque é Deus. Você olha para o sol, você já fica encantado, imagine você ver o Criador do sol. Você vê Deus. Então você, né, vai ficar numa glória tão grande, num galardão tão grande, né, que você vai esquecer até claro, isso aí tô brincando. Né? Claro que você vai ter comunhão com as pessoas, mas a nossa atração maior vai ser Deus. Não é? Isso é fácil de entender. Você recebe uma pessoa na sua casa, se chega uma autoridade, é outra coisa. Se chega o Papa, é outra coisa. E se chega a Deus? Imagine. Não é? A gente não prepara. Ah, fulano vem na minha casa. Você vai lá e prepara a casa. Chega uma pessoa assim mais importante. Ah, o padre vem na minha casa, vai dar uma bênção na minha casa. Você quer, né, arrumar casa, você quer comprar alguma coisa para o padre, não é verdade? Imagine você saber que Deus vem na sua casa, Jesus vai vir na sua casa. Então você, né, não vai nem dar atenção às outras pessoas, você vai querer ficar só perto de Deus. Então, gente, isso é a nossa atração, vai ser maior por Deus. Mas nós vamos ter comunhão, né, com as outras pessoas, sem dúvida. Mas a nossa atração maior vai ser Deus, ok? Parágrafo 1045. Para o ser humano, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrinante era como sacramento. Então, o que o catecismo está dizendo? Que nós vamos voltar lá no começo do Gênesis, quando não tinha o pecado. Leia Gênesis, por isso que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Leia Gênesis 1 e 2, depois leia Apocalipse 21, 22, você vai entender. O Apocalipse 21, 22 é uma realidade futura. O Gênesis é o passado, mas nós vivemos isso no presente, nos sacramentos. Quando a gente está ali diante de Deus, não é? Quando a gente está ali com os irmãos, é um pedacinho do céu. Por isso que é importante, por isso que a gente é um ser comunitário, a gente deve estar na igreja com os irmãos, celebrando os sacramentos, unidos entre si, não é? Que já é um pedacinho do céu. Então é só você ler lá como que era o Gênesis, vai ser a mesma coisa, quando não existia o pecado. Entendeu? Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, está lá em Apocalipse 21, versículo 2. A esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja, Apocalipse 21, 9. Esta não será mais ferida pelo pecado, ou seja, já não existe mais pecado, né? E pelas impurezas. Olha que coisa linda. Apocalipse 21, 27.
Então, gente, no céu ninguém mais vai pecar, ninguém mais vai fazer nada de errado, vai voltar ao que era antes. Por quê? Não vai existir mais nada disso. O demônio já não vai existir mais, vai estar no inferno. Então nós vamos estar para sempre com Deus, só gozando de alegrias, só vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós, que São Paulo diz. Tá? Pelo amor próprio, olha aí, então se você não ama, você não vai para o céu, porque nós já temos que experimentar o amor aqui, o amor a Deus, o amor às pessoas e o amor a gente mesmo. Então quem não ama não vai para o céu. Que destrói ou fere a comunidade terrestre dos homens, ou seja, o egoísmo, tudo aquilo que fere o amor. A visão beatífica, a igreja chama de visão beatífica, você ver a Deus, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos. Será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Ou seja, nós vamos ter comunhão com Deus e com a gente mesmo. Vai ser uma paz, gente, que ninguém vai conseguir explicar. E vai ser uma felicidade que não é essa felicidade aqui do mundo. Essa felicidade do mundo aqui é passageira. Você é feliz num tempo, mas daqui a pouco você já está triste de novo. Não, no céu vai ser uma felicidade que você não vai conseguir explicar. Uma felicidade eterna, plena. Vale a pena a gente buscar, não vale? Então, vai ser uma coisa que com palavras a gente não consegue explicar. Esse é o parágrafo 1045. O parágrafo 1046 diz assim: quanto ao cosmos, ou seja, a Terra, o mundo, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem, ou seja, do ser humano. Tá? Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre nas dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23. Então, o mundo também será renovado, não vai haver mais catástrofes, terremotos, nada. Tudo isso de ruim, gente, que nós passamos nesse mundo, acabou. Não vai existir mais nada disso. Leia Apocalipse 21, 22, você vai entender como será, simbolicamente. Não vai existir mais o mal e não vai existir mais também, porque isso foi consequência do pecado. Terremoto, tsunami, não vai acontecer mais nada disso. A criação também será renovada. Então, por isso que ela também espera esse dia com ansiedade. Assim como nós também, o nosso corpo também, que é um corpo pecador, que também vai ser renovado, vai ser um corpo espiritual. Não vai estar mais sujeito a doença, a velhice, nós não vamos envelhecer mais. Vai ser um corpo como o de Jesus. Ok? Mais ou menos ali como foi a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou com o quê? Na plenitude da sua forma, com 33 anos mais ou menos. Nós vamos ter mais ou menos isso daí. Tá? Então, nosso corpo não vai envelhecer mais, não vai ter mais nenhum problema disso que nós temos aqui. Não vai precisar tomar remédio, não vai precisar tomar banho, não vai feder, ninguém vai ter cheiro de CC, nada disso. Tá? Agora já estou descontraindo um pouquinho, mas será assim. Nosso corpo não vai precisar mais nada disso. Comer, beber, nada disso. Tá bom? Esse é o parágrafo 1046. O 1047 diz assim: também o universo visível, tudo aquilo que a gente vê, as plantas, os animais, tudo, está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, antes do pecado, lá no Gênesis 1:2, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos.
né? Justos são aqueles salvos, né? Aqueles que foram colocados à direita, tá bom? Participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Isso quem falou foi os santos da igreja, Santo Irineu, né, que fez essa pregação bonita. Então, nós também seremos restaurados em Cristo, ok? E a criação também será restaurada e nós receberemos a nossa glorificação. Já falei, no céu tem níveis de glória. Cada um receberá glorificação de acordo com o que viveu aqui. Quem mais amou a Deus, mais glorificação vai receber. Mas todos nós ficaremos satisfeitos. Ninguém vai estar insatisfeito, porque Deus é justo. A justiça de Deus é perfeita. Então ninguém vai reclamar, da glorificação que vai ter. Ok? Parágrafo 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra. Então nós não sabemos quando será isso, mas vai ser. Agora, quando será, ninguém sabe. Por isso, cuidado com os falsos profetas. E da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Então, ele será transformado. Agora, como vai ser, nem a igreja sabe. Se a igreja não sabe, ninguém sabe. Porque se Jesus não revelou para a igreja, vai revelar para você e para mim? Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado. Tá vendo? Então é o pecado que deformou tudo. Mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Ok? Nela reinará a justiça, não a justiça dos homens, a justiça de Deus, que é perfeita. E sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Todos nós queremos justiça, todos nós queremos felicidade, todos nós queremos a paz. Mas a paz que Deus vai oferecer para nós, gente, não é a paz que a gente está acostumado aqui nesse mundo que é passageiro. Não, por isso que a gente não consegue descrever como vai ser. Como vai ser, a gente não sabe. Vai ser. Agora, como vai ser, a gente não sabe. Porque São Paulo diz, olhos humanos jamais viram. Ouvidos jamais ouviram, o coração humano jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que Ele ama. Não é? Você que é pai, você que é mãe, você quer dar o melhor para o seu filho, não é verdade? Imagine Deus, que é um pai amoroso, que é um pai perfeito. Ele quer dar para nós o melhor. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1048. O 1049 diz assim: contudo, a expectativa de uma terra nova, entre aspas, longe de atenuar, deve impulsionar em vós a solicitude pelo aprimoramento desta terra. O que o catecismo está dizendo? Ah, porque vai ter uma nova terra, essa aqui vai ser transformada, então eu vou deixar essa aqui de lado. Não, senhor. Entendeu? Você já tem que viver aqui já é o começo, já é um pedacinho. Então, se você quer que essa terra seja melhor, que ela fique melhor, você já tem que começar a trabalhar aqui. Não poluir a terra, não é? Por isso que a gente tem que cuidar desse mundo. Não é porque ele vai ser transformado que você vai destruir o mundo. Claro que não. Foi Deus quem fez. O fato do pecado ter desvirtuado não tira a beleza desse mundo. Não é? Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte já aqui, neste mundo. É isso que o catecismo está dizendo. Aprimorar esta terra que nós estamos vivendo, que é a nossa morada, para depois a gente ter direito a outra. Ok? Nela cresce o corpo da nova família humana, que é a igreja, não é? Que somos nós, que já pode apresentar algum esboço do novo século, ou seja, do que vai acontecer depois, tá bom? Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Quem falou isso foi o Concílio Vaticano II.
né? A Gaudium et Spes é um documento do Concílio Vaticano II para a gente cuidar desse mundo, gente. Porque tem gente que é assim. Ah, eu não vou cuidar desse mundo não, porque esse mundo vai acabar mesmo, vai ser destruído pelo fogo. Não vai ser destruído pelo fogo. Será renovado, mas mesmo que fosse. Ué, mesmo assim você vai destruir uma coisa só porque aquilo ali vai acabar? Não. A sua roupa também vai acabar, mas por causa disso você vai rasgar sua roupa? Claro que não. Foi você que comprou, você trabalhou, alguém trabalhou. Então você vai cuidar dela até você não poder usar mais. Não é verdade? O mundo é a mesma coisa. Então esse mundo aqui, gente, é para a gente cuidar dele enquanto a gente espera, né, o mundo que virá. Que vai ser muito melhor, com certeza. Mas a gente já tem que começar a cuidar desse daqui, para depois cuidar do outro. Entendeu? Então esse é o 1049. O 1050 diz assim: com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por ordem sua, os valores da dignidade humana, olha, você está vendo como que o ser humano, a dignidade do ser humano, entendeu? Por quê? Porque depois, né, tem uma coisa muito melhor para nós. E somos nós que temos que cuidar desse mundo. Deus fez esse mundo aqui para nós, para a gente cuidar, está lá no Gênesis. Não é? Infelizmente o homem, né, prefere destruir o mundo do que cuidar dele. Fazer o quê? Da comunidade fraterna e da liberdade, tá vendo? Deus não tira a nossa liberdade, ok? Todos esses bons frutos da natureza e do nosso trabalho, nós o encontraremos novamente, limpos, contudo, de toda impureza, olha aí, de todo pecado. Então, se a gente trabalhar, não é, buscando esse reino de Deus, quando ele acontecer, nós vamos desfrutar dele. Só vai desfrutar do reino de Deus, gente, quem trabalhou pelo reino de Deus. Entendeu? Iluminados e transfigurados quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Por isso que a nossa igreja ela é chamada de universal. Católico quer dizer universal. Tá? Então Jesus entregou o reino na mão da igreja. Já começa aqui, né, e depois a gente vai desfrutar, né, quando Jesus vier. Deus será então tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Na vida eterna. Olha, isso é uma coisa para sempre. A vida em sua própria realidade e verdade é o Pai que, pelo Filho, no Espírito Santo, então a Santíssima Trindade, que já habita em nós pelo batismo, nós vamos estar sempre unidos, para sempre, né? E vamos ver, né? Vamos estar diante da Santíssima Trindade, ok? Derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, os homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Então, isso quem falou foi outro santo da igreja, São Cirilo de Jerusalém. Então, olha aí, nós homens, ou seja, nós seres humanos, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano, homem e mulher, é imagem e semelhança de Deus. Então a promessa é para nós. Uma promessa de uma vida eterna em Deus, né, com todas as criaturas redimidas, né, não haverá mais, como eu já falei, o pecado. Então nós viveremos para sempre com Deus, com a Santíssima Trindade, né, com todos aqueles que forem justos, salvos, os anjos, os santos, a Virgem Maria e todos nós. Ok? Então, gente, esse é o parágrafo 1050. O 1051, né, em diante é resumo, tá? Então eu não vou ler, vou passar, tá bom? Do 1051 até o 1060 é resumo. Então eu não vou ler para não ficar repetitivo. Então você pode pular aí, tá? Então eu vou para o 1061, que é o final do catecismo sobre o credo. Então nós encerramos o estudo do credo, a escatologia, com o amém. Olha aí, amém quer dizer assim seja, ou seja, eu creio em tudo aquilo que
nós professamos no credo. Antes de falar aqui do final, né, eu quero só falar alguma coisinha. Nós encerramos a escatologia católica. Então nós estudamos aí tudo que a igreja sabe sobre essa questão do final dos tempos. O que eu não falei aqui é porque a igreja não sabe. Se a igreja não sabe, gente, nós também não sabemos, porque Deus não revelou, Jesus não revelou. Tudo aquilo que a igreja sabe, eu coloquei que está no catecismo. Então você vê aqui que eu não falei de reencarnação, a igreja não acredita em reencarnação. Eu não falei de arrebatamento, a igreja não acredita em arrebatamento. Eu não falei de milênio, tá? A igreja não acredita em milênio. Então nós católicos devemos respeitar todas as religiões, todas. Mas nós não cremos nessas coisas que essas outras religiões acreditam. Que eu já falei aqui, reencarnação, arrebatamento, milênio, não vai acontecer, a igreja não acredita em nada disso. Isso tudo é simbólico. Na Sagrada Escritura, isso tudo é simbólico. Quando a gente for estudar, nós estamos estudando a Bíblia. Quando a gente for estudar sobre isso mais a fundo, eu vou explicar melhor sobre isso. Tudo isso é uma simbologia, tá bom? Como eu já falei aqui, a questão do fogo. O mundo não vai acabar em fogo. É um símbolo. Tá bom? O fogo é um sinal de purificação. O mundo será renovado. Então, não tem nada de arrebatamento, não tem nada de milênio, a igreja não acredita em nada disso. Nada de reencarnação. Então, nós católicos não acreditamos em nada disso. Grande tribulação, não tem nada. A grande tribulação, sim, vai acontecer, mas já está acontecendo. Todos nós, gente, passamos pela grande tribulação. Todos nós teremos tribulação, grande tribulação. Isso aí, ninguém está livre disso. Tá bom? Se nem Jesus foi livre disso, nem os santos tiveram. Se você ver a vida deles, então por que a gente vai ser. Alguns vão ser livrados da grande tribulação? Por quê? Porque alguns é melhor do que outros. É outra coisa que a igreja não aceita. Entendeu? Por quê? Tantos sofreram aí muito mais do que nós. E por que nós não vamos passar? Claro que nós passaremos. Então tudo aquilo que eu não falei aqui sobre escatologia, porque a igreja não sabe, a igreja não foi revelado. Então para nós católicos é isso. A nossa doutrina é essa. Espero que você tenha gostado. Então vamos encerrar agora a primeira parte do catecismo, que é o amém. Amém quer dizer assim seja. Tudo aquilo que nós cremos. Tá? Então vamos encerrar aí. O parágrafo 1061 diz assim: o credo, que nós estudamos até hoje, né? Nós paramos aí no 1060, olha aí, foi 1000 páginas praticamente, 1000 parágrafos, só do credo, porque é a nossa fé, aquilo que nós cremos, que vem dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem? De Jesus. São verdades de fé. Então, o credo, como também o último livro da Sagrada Escritura, ou seja, o Apocalipse de São João, está lá em Apocalipse 22, versículo 21, termina com a palavra hebraica amém. Ela encontra-se com frequência no fim das orações do Novo Testamento. Também a igreja conclui as suas orações com o amém. Não sei se você já percebeu isso. Todas as orações da igreja terminam amém. Amém quer dizer assim seja, eu creio. Então você deve sempre falar o amém com força, com vontade, testemunhando a sua fé. A única vez que você não deve dizer amém, na oração do Pai Nosso na igreja, na liturgia. Tá? No Pai Nosso na liturgia, você não diz o amém. Por quê? Porque a oração eucarística continua. Então você fala o amém lá na frente. Amém, 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 amém. Aí sim. Entendeu? Então é o único momento que você não fala o amém. Mas todas as orações da igreja terminam com o amém. Toda a bênção termina, não é? O padre, quando vai dar a bênção, ele termina com o amém. Não é? Então, ela é uma palavra hebraica, que significa assim seja. Ok? Então a igreja pegou então, lá do Antigo Testamento. Ok? Esse é o parágrafo 1061. O parágrafo 1062 diz assim: em hebraico, a palavra amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. Olha aí. Entendeu? Porque você acredita naquilo ali. Né? A sua fé não é... A fé não é sua. A fé é da igreja. E a igreja recebeu de quem? Dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem? De Jesus.
Por isso que Jesus fala, o Pai assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, a fé vem de Cristo passa para a igreja, que são os apóstolos, e chega até nós, que nós chamamos de sucessão apostólica, que eu já falei. Então, as orações também e o credo também. Entendeu? Então, por isso que ele fala aí. Esta raiz exprime a solidez. Então, o credo, gente, é sólido. São verdades que não podem mudar. Por quê? Aquilo que é verdade não muda. Por que o nosso credo tem 2000 anos, nunca mudou e nunca vai mudar? Porque é verdade. É um credo sólido. Veio de Deus. Aquilo que é de Deus não mente. É a única religião que tem um credo, é a Igreja Católica. É a religião católica. Entendeu? A confiabilidade. Então você pode confiar. Não tem erro. O credo, gente, não tem erro de doutrina. Porque veio de Cristo. Cristo não erra. A confiabilidade, a fidelidade. Então você tem que ter. Por isso que você tem que acreditar e ser fiel até a sua morte. Por isso que você não pode mudar de religião. Porque você está abandonando o credo que Deus te ensinou, que Jesus te ensinou. Para ir para uma outra religião que não tem o credo. Nenhuma religião tem um credo. Entendeu? Assim compreendemos porque o amém pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco e da nossa confiança nele. Então, como é que você prova que você confia em Deus? Acreditando naquilo que ele revelou, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição, não está só na Sagrada Escritura. Então, o credo não está na Bíblia. Os pontos estão na Bíblia, mas a oração do credo não está na Bíblia, mas veio da tradição da igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Toda aquela oração que nós fazemos ali aos domingos, que é obrigatório aos domingos. Dia de semana não, mas dia de domingo é obrigatório. Entendeu? Então a gente tem que confiar, né, que aquilo tudo ali é a nossa verdade. Por isso que eu tenho que dizer amém. Eu creio. Entendeu? Esse é o parágrafo 1062. O parágrafo 1063 diz assim: no profeta Isaías encontramos a expressão Deus de verdade, literalmente, Deus do amém. Isto é o Deus fiel às suas promessas. Olha aí, então, né, São Paulo também fala, Deus é fiel, está lá na carta aos Coríntios, capítulo 10. Então o profeta Isaías também fala, é o Deus do amém, né, é o Deus da verdade. Todo aquele que quiser ser bendito na terra, quererá ser bendito pelo Deus do amém. Isaías capítulo 65, versículo 16. Nosso Senhor emprega com frequência o termo amém. Olha aí, então Jesus também usava o amém. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 2, versículo 5 e versículo 16. Então Jesus também usava o amém, como bom judeu que ele era, né? Então quando ele ensinou o Pai Nosso, então ele também ensinou a falar o amém. Tá? Veja, eu falei para a gente não rezar o amém na liturgia, na missa, mas na nossa oração do Pai Nosso nós podemos falar o amém, ok? Por vezes, em sua forma duplicada, João capítulo 5, versículo 19, para sublinhar a confiabilidade de seu ensinamento, sua autoridade fundada na verdade de Deus. Olha, então, os ensinamentos de Jesus, gente, está centrado na verdade. Por isso que ele fala, a verdade vos libertará. E aonde está a verdade, gente? Na igreja. Por isso que eu já falei, torno a dizer, não podemos ficar só com Jesus. Essa mentalidade hoje aí. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Então, você degola Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E a verdade foi entregue à igreja. Não sou eu que estou dizendo. Está na palavra. Leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, você vai ver. A igreja é a coluna. O que é a coluna? Que sustenta. O que sustenta a casa? A coluna. A coluna e o fundamento da verdade. Porque a igreja é que nos ensina. A doutrina, inclusive o credo. Jesus entregou na mão dos apóstolos, que hoje são
os sucessores dos apóstolos, o Papa e os bispos. Então, gente, eu não estou falando do pecado deles. Não interessa o pecado deles. Eu estou falando da doutrina, aquilo que eles ensinam, que está aqui. Entendeu? Aqui não tem erro. Porque aqui é a interpretação que a igreja dá para a revelação, a Bíblia e a tradição. Então aqui não tem erro. Você pode confiar. Entendeu? Parágrafo 1064 agora. O amém, final do credo, retoma e confirma, portanto, suas duas primeiras palavras. Eu creio. Então, quando a gente vai fazer as promessas do batismo, a gente fala, eu creio. O padre pergunta, você crê em Deus, tal, tal, tal? Creio. Então, você tem que falar com firmeza. É a sua fé. É a fé de Deus, é a fé de Jesus, é a fé da igreja. De 2000 anos. Então, você tem que também ser firme. Não é? Eu creio. Crer é dizer amém. Ou seja, eu acredito. As palavras, as promessas, aos mandamentos de Deus, tá vendo? Então os mandamentos de Deus não caducaram. Então os 10 mandamentos, porque é a nossa moral. Por isso nós vamos estudar os 10 mandamentos mais para frente, se Deus quiser. É confiar totalmente naquele que é o amém, ou seja, o próprio Deus, né? De infinito amor e de fidelidade perfeita. Então Deus é fiel, Deus é a verdade, Deus não vai te enganar. Então os mandamentos, quem não quer seguir os mandamentos vai chorar. Infelizmente eu tenho que falar isso para você. Se você não quiser seguir os mandamentos da lei de Deus, você não vai ser feliz, você vai ser totalmente infeliz. A vida cristã de cada dia será então o amém ao eu creio, da profissão de fé do nosso batismo. O teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha-te nele para veres se creres tudo o que declaras crer e alegra-te cada dia por sua fé. Então, isso quem falou foi Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho foi um homem totalmente mundano, como eu já falei. Mas quando ele encontrou Deus, o resto para ele. Né? Para ele falou que é esterco, que é um nada. Só quero saber agora da minha fé. E defendeu a fé até o final. Gente, Santo Agostinho enfrentou várias heresias. Várias. Que não acreditavam no pecado original. Pelágio, um herege, começou a falar que o pecado original não existe. Santo Agostinho combateu. Não é? Que várias heresias que agora não vou me lembrar. Maniqueísmo, que inclusive no começo ele frequentou, antes de conhecer a Deus. Não é? Que achava que tinha dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Errado, Deus é só bondade, não é? Então, gente, Santo Agostinho enfrentou várias heresias. Então ele falou, não, eu vou com a minha fé até o final, até o fim, até a minha morte, mesmo sem entender. Muitas vezes ele falava, eu não entendo, mas eu creio na Santíssima Trindade. Ele quase ficou louco, tentando entender a Santíssima Trindade. Ele parou, falei, não, eu não vou mais tentar entender. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Pronto. Entendeu? E finalmente, gente, o parágrafo 1065. O próprio Jesus Cristo é o Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ele é o Amém, definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma o nosso Amém ao Pai. Todas as promessas de Deus, com efeito, tem nele, Cristo, seu fim. Então toda promessa de Deus se cumpre em Cristo. Só você ver o Antigo Testamento e o Novo. As profecias todas se cumpriram em Cristo. Pena que os judeus não se abriram para isso. Entendeu? O seu sim, por isso é para ele que dizemos amém a Deus para a glória de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Não é? Isso aí é a doxologia que nós rezamos na celebração eucarística. Não é? Então, olha que coisa linda. Então, tudo, gente, tem o seu cumprimento. Olha aqui, o que eu já expliquei, a questão. Toda oração tem que passar por Jesus. Olha aqui.
por Cristo, com Cristo, em Cristo. Olha aí, tá vendo? Toda oração, gente, tem que passar pelo aval de Cristo. Sem ele, nenhuma oração vale, porque ele é, né, aquele mediador que vai até o Pai. Então, quando a gente se dirige a um santo, a Virgem Maria, os anjos, eles atravessam a ponte que é Cristo, mas nenhum deles pode ocupar o lugar de Cristo. E a gente encerra o quê? Amém. Assim seja. Eu creio. Entendeu? Então, essa é a nossa fé de 2000 anos. Tá bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 1065. Graças a Deus, encerramos então o credo, tá? E também a escatologia. Na próxima aula do catecismo, nós já vamos para a segunda parte do catecismo, ok? A celebração do mistério cristão. O que é isso? Os sacramentos, ok? Então, a celebração do mistério cristão são os 7 sacramentos. Então, agora nós vamos estudar os 7 sacramentos e a liturgia. O que é a liturgia? Não é? É o quê? É os sacramentos. Né? A igreja ministra também os sacramentos. Nós vamos estudar também os sacramentais mais para frente. Não é? Então, essa é a segunda parte. A primeira parte é o credo. Né? Graças a Deus já terminamos. Agora vamos para a segunda parte do catecismo, que é, né, os sacramentos e também a liturgia. Então, se Deus quiser e Ele há de querer, né, na próxima aula, nós vamos fazer uma pequena introdução aí no parágrafo 1066, que diz assim: por que uma liturgia? Por que a gente, só na Igreja Católica que tem a liturgia? O que é a liturgia? Não é? Então nós vamos, se Deus quiser, desdobrar aí sobre esse assunto. Então, se você quiser aprender mais, e você, gente, é importante a gente entender e aprender isso, porque você vai ter muito mais amor, muito mais gosto de participar dos sacramentos. Então, os sacramentos não são para a gente só aprender e deixar de lado, não. É para a gente viver. O católico, ele tem que viver os sacramentos. Né? Os sacramentos, eles pegam desde o nosso nascimento até a nossa morte. Não é verdade? Então, se Deus quiser, nós vamos aí, através das aulas aí sequentes, nós vamos, se Deus quiser, desdobrar tudo isso daí, a liturgia e também os sacramentos da lei de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Espero que você tenha gostado do nosso estudo do credo, da escatologia. Qualquer dúvida, pergunta, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Amém? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.